Bom dia, pessoal. Me desculpem essa cara inchada. É porque os últimos dias para minha família não foi nem um pouco fácil. Na tarde desta última quarta-feira, dia 9 de maio, minha avó veio a ter um problema de saúde e a levamos à Unidade Básica de Saúde de Caiçara do Norte, onde chegando lá minha avó veio a óbito. Então falamos com a pessoa responsável pelo atendimento se ela poderia nos dar a declaração de óbito e ela disse que daria sem nenhum problema. Até mesmo porque isso acontece e é normal. A unidade básica de saúde pode muito bem fazer isso, sem nenhum problema. Então ficamos por lá por mais, acho que 2 horas, 2h30, porque minha tia não estava nem um pouco bem. Então ficamos lá. A médica achou melhor a gente ficar com ela lá um pouquinho, que ela medicou ela, e a gente estava esperando a pressão dela baixar porque estava muito alta. Passado esse tempo, a gente foi para casa, pois a gente não tinha mais nada para fazer lá, a não ser esperar a funerária, que a gente tinha ligado para a funerária e estava esperando. A funerária tinha ido pegar um corpo para fazer entrega aqui perto, numa cidade aqui perto. E quando viesse fazer essa entrega, pegaria o corpo da minha avó. A funerária chegou, era um pouco mais que 9 horas da noite. Aí, meu amor, foi onde tudo começou. Além da nossa dor, além da perda que a gente estava passando, problemas. Por incrível que pareça, o problema só estava começando. A senhora coordenadora não estava na unidade básica de saúde quando a funerária chegou. Então veio alguém responsável nos avisar que o corpo da minha avó não seria liberado. Por quê? Porque, infelizmente, na unidade básica de saúde estava faltando declaração de óbito. Aí eu pergunto à senhora, a senhora coordenadora, essa pergunta vai diretamente para a senhora. A senhora sabia, na hora que a minha avó veio a óbito, a senhora sabia que não tinha declaração de óbito na unidade. Aí eu faço a pergunta à senhora, por que o corpo da minha avó não foi encaminhado para o SVO? Por que o corpo da minha avó não foi encaminhado para o IML? Por quê? Porque, segundo a senhora coordenadora, tinha informado a responsável que na quinta-feira, dia 10 de maio, ou seja, no outro dia, pelas 10 horas da manhã, a declaração de óbito chegaria. Então, quando a declaração de óbito chegasse, o corpo da minha avó seria liberado. É para rir. Isso é para rir, eu tenho certeza que é para rir. O que aconteceu? A minha família, é claro, é óbvio que não ia deixar o corpo da minha avó passar a noite numa unidade básica de saúde, onde eles não tinham como conservar o corpo da minha avó. Eles não tinham uma câmera frigorífica. Saiu errado. Eu não vou apagar, não. A palavra saiu errada, eu não sou professora de português. Mas você entendeu. Você entendeu o que eu quis dizer. Não tinha como conservar o corpo da minha avó. Não tinha uma geladeira. Assim sai melhor a palavra. Sou leiga mesmo. Não tinha uma geladeira para conservar o corpo da minha avó. Então, o corpo da minha avó ficaria em cima de uma maca até 10 horas da manhã, quando chegasse a declaração de óbito. Eu pergunto para a senhora coordenadora, que estado estaria o corpo da minha avó? Então, é óbvio que a minha família não iria deixar isso acontecer. Nós retiraríamos o corpo da minha avó dali? Sim. Então, o que aconteceu? Conseguimos o número do prefeito, liguei 3 vezes. 3 vezes para o prefeito, ele não atendeu. Não tem problema, ele não é obrigado a atender a minha ligação. Fomos atrás da coordenadora. Fomos à procura da coordenadora. Chegando à casa da coordenadora, a pessoa que nos atendeu
falou que a senhora coordenadora estava pescando camarão. Está errada? Não. Não. Ela não está errada. É um direito dela. Ela pode pescar camarão ou lagosta, bonito, serra, o que ela quiser. É um direito dela. Mas também é obrigação dela resolver o problema do óbito da minha avó. A senhora queria ir pescar, senhora coordenadora? Pois resolvesse primeiro o problema da declaração de óbito. Pois quando minha avó veio a óbito, a senhora coordenadora estava na unidade básica de saúde. Na hora que minha avó veio a óbito, a senhora coordenadora sabia que não tinha declaração de óbito na unidade básica de saúde. Então, o que seria o certo a fazer? Encaminhar o corpo da minha avó ao SBO ou ao IML. Mas não foi feito. Que era obrigatório. Isto era obrigatório. Se na unidade básica de saúde não tinha declaração de óbito, então vocês tinham por obrigação encaminhar o corpo da minha avó para o SVO ou para o IML. É obrigatório. Isso é um trabalho de vocês. Não é meu nem da minha família, não. É de vocês. O trabalho, a obrigação é de vocês. Pois minha avó veio a óbito na unidade básica de saúde de Caiçara do Norte. A obrigação é de vocês responsáveis por isso. A obrigação é de vocês que atenderam a minha avó encaminhar o corpo da minha avó para o SVO ou para o IML. Mas não. Quando a declaração de óbito chegasse na unidade básica de saúde, vocês liberariam o corpo da minha avó. Então, quando a moça nos informou que a senhora coordenadora estava pescando camarão, parabéns. Parabéns para a senhora coordenadora. A senhora está de parabéns por fazer o seu trabalho muito bem. Procurei a polícia. Procurei a polícia, sim. Como cidadã, procurei a polícia, sim. Por direito meu, procurei a polícia, sim. Fui até a delegacia civil e procurei a polícia. O senhor Júlio me atendeu muito bem. Muito obrigada, senhor Júlio, pelo seu atendimento. O senhor nos atendeu muito bem. Muito obrigado. Lhe agradeço muito, pois o senhor nos atendeu muito bem. Então, quando eu estava falando com o senhor Júlio para fazer o BO, minha filha me liga, me avisando que o problema estava sendo resolvido. Que interessante. É para rir, essas coisas só pode ser para rir. Que interessante, né? Quando a gente procura justiça, tudo se resolve numa pressa. Numa pressa danada, né? Aí, o senhor Júlio me informou que não seria mais necessário fazer o BO, pois a situação já estava sendo resolvida. Então, eu agradeci pelo atendimento e vim embora. Muito obrigada, senhor Júlio. Onde eu chegar, eu vou parabenizar o senhor, pois o senhor me atendeu muito bem. Voltei. Quando cheguei na unidade básica de saúde, esperamos por mais de 2 horas. É para rir. Tenho certeza que é para rir. Esperamos por mais de 2 horas. Até que veio alguém responsável pela Secretaria de Saúde. Não era a secretária, era alguém que trabalhava na Secretaria de Saúde. Veio para ver se conseguia uma declaração de óbito. Aí estava demorando muito, né? Já fazia meia hora que ela estava lá. E o motorista da ambulância estava na ambulância esperando essa menina, esta senhora, que estava tentando resolver o problema. Que não era obrigação dela. Não era obrigação dela. Ela estava fazendo o trabalho da senhora coordenadora. A obrigação é da senhora coordenadora. Então, eu fui até a ambulância e perguntei ao motorista da ambulância. Você mesmo. Você que estava na ambulância. Você que estava dirigindo a ambulância. Eu não vou perder o meu tempo falando o seu nome, não. Mas você sabe que era você. Então, cheguei onde estava você e perguntei assim. Fulaninho, o que essa menina está fazendo aí?
Você me respondeu bem assim, ó. Vai pegar a declaração de óbito, eu acho. Aí eu falei pra você, mas já apareceu a declaração de óbito? E você me respondeu assim, ó. Por que esse corpo tem que ser liberado agora? Por que esse corpo não pode esperar para amanhã? Eu te pergunto, meu amor. Se fosse o corpo da sua avó, você esperaria para amanhã? Se fosse o corpo da sua avó, você iria deixar na unidade básica de saúde até o outro dia? Você iria? Tenha respeito pela dor do outro. Tenha respeito pela dor do outro. A dor não é sua. É da outra família, mas tenha respeito. Porque se a dor fosse sua, você não iria deixar sua avó com mais de 24 horas numa unidade básica de saúde, onde não tem como conservar o corpo dela. Se fosse a sua avó, você teria feito pior do que a gente. Teria. Você não teria deixado o corpo da sua avó lá. Mas não era a sua avó, era a minha. Não era a sua avó, era a minha. Eu só tenho uma coisa a dizer a você, senhor motorista. Tenha respeito pela dor do próximo. Tenha respeito. Respeito é o mínimo. É o mínimo, senhor motorista. É o mínimo. É respeito. Você tem que ter pelo próximo. Até mesmo porque essa situação, quem viveu fomos nós. Mas o dia de amanhã a Deus pertence. O Senhor não sabe por que situação o Senhor pode passar. O dia de amanhã a Deus pertence. Então a menina que estava lá tentando conseguir a declaração de óbito nos informou que não era possível. Porque a declaração de óbito não tinha mais e, segundo ela tinha feito o pedido, mas ainda não tinha chegado. E a senhora, ela tem falado com a senhora coordenadora e a senhora coordenadora disse que pela manhã chegaria. Mas, por eu ter procurado a Polícia Civil, a senhora responsável pelo óbito iria liberar o corpo para a funerária, apenas para a funerária, para que a funerária pudesse arrumar o corpo da minha avó. Ou seja, para que a funerária pudesse colocar no corpo da minha avó o produto que seguraria, o produto que conservaria o corpo da minha avó. Eu não lembro o nome, nem sou obrigada a lembrar. Tudo bem. A funerária foi, levou o corpo da minha avó, preparou. Ah, lembrei. Formol. Fui liberar o corpo da minha avó para a funerária, para preparar e colocar o formol e devolver. Mas não deixamos. O corpo da minha avó foi para casa da minha avó. Ela não tinha por que ficar na unidade básica de saúde. Então, alguém responsável na unidade básica de saúde me pediu para voltar de 10 horas da manhã para pegar o óbito, para pegar a declaração de óbito. Quando deu 10h05 da manhã de quinta-feira, eu fui até a unidade básica de saúde pegar a declaração de óbito. E por incrível que pareça, não tinha chegado. Não tinha chegado a declaração de óbito. E eu perguntei para a pessoa responsável que me atendeu que horas eu poderia voltar para pegar a declaração de óbito, pois às 4 horas da tarde o corpo da minha avó seria sepultado. E a pessoa me respondeu assim: o corpo da sua avó só pode ser sepultado quando a declaração de óbito chegar. Vem aqui antes de meio-dia, que eu quero lhe entregar essa declaração de óbito antes de meio-dia. Disse, tá bom, eu vou embora, depois eu volto. Fui embora. Depois de 11 horas, eu acredito que entre 11h30, eu falei assim, pai, eu vou lá de novo. Aí verifiquei a pressão do meu pai e não estava boa, estava um pouco alta. Aí eu falei, pai, vamos em casa, vim com meu pai na minha casa. Depois voltei. Quando deu 1h30 da tarde de quinta-feira, voltei da unidade básica de saúde. E a responsável me disse mais uma vez que a declaração de óbito não estava. Não tinha chegado.
A senhora coordenadora, quando eu cheguei lá, de 10h05 da manhã, disse a mim, me informou que ela tinha designado a Doblô apenas para ir buscar esta declaração de óbito. A senhora é uma senhora mentirosa. A senhora coordenadora é mentirosa, pois ela não designou a Doblô para ir buscar isto. Porque eu estava na unidade básica de saúde quando a Doblô chegou e eu perguntei ao motorista da Doblô: moço, foi o senhor que foi pegar uma declaração de óbito? Ele falou para mim que não. Ele tinha saído de 4h30 da manhã para Natal com o pessoal para resolver problemas em Natal. Com o pessoal para ir resolver problemas de saúde em Natal. E não para ir pegar a declaração de óbito. A senhora coordenadora é uma mentirosa. A senhora coordenadora é uma mentirosa. A senhora não designou a Doblô apenas para ir buscar essa declaração de óbito, não. A senhora é uma mentirosa. Então, voltei lá de novo, de 2h15 da tarde de quinta-feira. E a responsável veio me falar que não tinha chegado a declaração de óbito. Pois a senhora coordenadora não estava na unidade de saúde. Botou alguém lá para ficar nos dando desculpa. Pois ela própria não ficou. Ela botou alguém para ficar dando desculpas. Então, a pessoa responsável que nos atendeu falou para a gente que a enfermeira tinha ido pegar. Ué, por que a enfermeira? Não tinha sido a Doblô? Não tinha sido a Doblô? E por que agora já era enfermeira? Que vinha no carro próprio. Ela não vinha na Doblô, ela vinha no carro próprio. Eu disse, tá bom. Voltei para a minha casa. Quando cheguei na casa da minha avó, falei com minha prima, Luzinete. Então, Luzinete pegou o telefone, ligou para o advogado e perguntou ao advogado o que a gente teria que fazer. O advogado nos instruiu e voltamos lá de novo. Quando eu cheguei lá, veio a responsável e eu perguntei, já chegou a declaração de óbito? E ela disse a mim, não, mas está chegando. A enfermeira está chegando com a declaração de óbito. Eu falei assim para ela, olha, a gente já falou com o advogado, ele já nos instruiu o que a gente tem que fazer. Eu vou novamente, pela segunda vez, a Polícia Civil, vou fazer o BO e vou levar para o Ministério Público. Tudo se resolveu rapidamente. Quando se fala em justiça, tudo se resolve perfeitamente. Então, voltamos para casa. Quando eu estava em casa, eu acho que com uns 10 minutos, não deu 15 não. Ligou alguém da Unidade Básica de Saúde falando para que eu fosse pegar. Pois, por incrível que pareça, a declaração de óbito só chegou na Unidade Básica de Saúde com 24 horas. Ou seja, o corpo da minha avó iria passar 24 horas na Unidade Básica de Saúde. Teria que ter passado 24 horas na Unidade Básica de Saúde por conta de uma declaração de óbito. Eu pergunto à senhora coordenadora e a senhora que atestou o óbito da minha avó, por que vocês não encaminharam o corpo da minha avó para o SVO na hora que vocês viram que minha avó veio a óbito? Na hora que foi diagnosticado o óbito da minha avó, por que vocês não encaminharam o corpo da minha avó para o SVO? Por quê? Vocês sabiam que não tinha declaração de óbito. Vocês sabiam que não tinha declaração de óbito. Ah, vocês podem dizer assim, a gente não encaminhou porque vocês mesmos perguntaram se a gente poderia dar declaração de óbito. Perguntamos. Pedimos para que, se fosse possível, a senhora que atendeu a minha avó
que diagnosticou o óbito da minha avó, se fosse possível ela me dar a declaração de óbito. Até mesmo porque na unidade básica de saúde tem declaração de óbito. E ela disse que nos daria. Sendo que a senhora coordenadora sabia que não tinha declaração de óbito em Pontão, por que vocês não encaminharam o corpo da minha avó para o SVO, irresponsáveis? Vocês são irresponsáveis. O corpo da minha avó iria ficar por 24 horas em uma unidade básica de saúde onde não tem uma câmera frigorífica para conservar. Que estado de decomposição estaria o corpo da minha avó? Isso é uma falta de respeito. Isso é uma falta de respeito com os familiares. Isso é uma falta de respeito com a população. Isso aconteceu com a minha família e pode acontecer com a sua. Isso aconteceu com a minha família e pode acontecer com a sua. Senhora coordenadora, eu estou aqui esperando que a senhora venha pelo menos nos pedir desculpa. Seja digna de pedir desculpas pelo seu erro, porque a senhora errou. A senhora errou por não ter declaração de óbito. A senhora errou por não ter instruído a responsável a encaminhar o corpo da minha avó para o IML ou para o SVO. A senhora é uma irresponsável. Respeite a dor do outro. Tenha respeito pela dor do outro. Porque eu tenho certeza, senhora coordenadora, que se fosse a sua avó, não teria ficado. Se fosse a sua avó, senhora coordenadora, não teria passado por isso. Se fosse a sua avó, senhora coordenadora, na hora que sua avó tivesse chegado a óbito, imediatamente a senhora teria encaminhado o corpo da sua avó para o SVO ou para o IML, porque a senhora sabia que o laudo, aliás, que a declaração de óbito não iria chegar a tempo. A senhora sabia. E sabe por que a declaração de óbito chegou com 24 horas? O corpo da minha avó já estava sendo encaminhado ao sepultamento. Sabe por que chegou? Porque a gente ameaçou ir para a justiça. Porque a gente ameaçou a ir ao Ministério Público. Ou seja, as coisas só funcionam quando vai para a justiça. As coisas só funcionam quando vão para a justiça. Isso nos deixou indignados. A sua falta de respeito. A sua falta de respeito nos deixou... Gente, senhora coordenadora, respeite a nossa dor. Porque a gente sofreu, estamos sofrendo com a perda da minha avó e tivemos que passar por tudo isso para poder liberar o corpo da minha avó. Tivemos que passar por tudo isso por irresponsabilidade sua. A irresponsabilidade é sua, senhora coordenadora. Pois o senhor prefeito nomeia secretário e coordenadores justamente para resolver isso. Porque são muitos problemas para o prefeito. Então, como é muita coisa para o prefeito, ele nomeia secretário e nomeia coordenadores. Aí eu faço a pergunta. Onde estava a senhora secretária neste momento? Eu faço a pergunta, senhora coordenadora. Por que o corpo da minha avó não foi encaminhado ao SVO, já que não tinha declaração de óbito? Deixe de ser irresponsável. Você é uma irresponsável. Pois, minha querida, não permita que isso aconteça. Não permita, porque é horrível. É horrível a gente perder uma pessoa querida. E é pior ainda ter que passar por tudo isso para poder sepultar o corpo desta pessoa. Meu amor, o dia de amanhã a Deus pertence. A gente passou por isso. Quem será amanhã? Quem será o próximo que vai fazer amanhã? Quem será o próximo que vai passar por isso amanhã?
Estou aqui, senhora coordenadora, esperando que a senhora se retrate. Estou aqui esperando que a senhora se retrate.